Estamos fazendo um estudo das obras do André Luiz, onde a gente vê o Espiritismo e Saúde, que a gente vai ver as larvas psíquicas e a gente vai procurar entendê-las, como que elas interferem na nossa saúde, como que a nossa alimentação interfere na nossa saúde, enfim, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa condição de saúde. Então, é importante que a gente procure ver nessas explicações detalhes importantes para a gente fazer algumas prevenções básicas da nossa saúde, visando a nós estarmos em uma melhor condição. Nessas equações transcendentes, nós temos ali que Evangelho mais homeopatia, mais terapias energéticas e naturais, igual a saúde e responsabilidade. Por que saúde e responsabilidade? Porque sem termos responsabilidade pelos nossos atos, dificilmente a gente vai ter a saúde que a gente quer, que a gente precisa. E a outra condição atual, mais a necessidade atual, vai dar uma tomada de atitude, que depois disso vai vir novas condições, novas necessidades, e aí nós temos que tomar novas atitudes. A segunda parte da equação é no plural, porque a partir do momento que a gente começa a superar as dificuldades, outras aparecem, mas nós temos outros também recursos maiores, tanto interno quanto externo, para superarmos. É importante que a gente procurar entender que as doenças elas se manifestam a partir de um momento em que nós estamos menos afeitos a olharmos para nós mesmos, a termos um pouco de equilíbrio maior com as nossas emoções, com as nossas reações no dia a dia. Então a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Então, o André Luiz ele foi até módico em colocar que muito raramente as doenças, as moléstias não estão relacionadas com o corpo físico. Por quê? Quando o Hahnemann catalogou a homeopatia, ele fez a classificação dos remédios homeopáticos e o que eles tratavam, ou melhor, o que eles tratam, ele mostrou que as doenças só podem ser curadas se os remédios forem indicados de acordo com o sintoma mental e emocional. Então fica provado pelos fatos que se você tem algum adoecimento no físico, é porque você tem, ou melhor, já teve anteriormente, um adoecimento muito sutil, ou até mesmo mais complexo, em nível mental, em nível emocional, em nível comportamental. Então, os nossos adoecimentos, eles estarão sempre linkados a um conjunto, a nossos adoecimentos físicos, certo? Estarão sempre linkados a um conjunto de adoecimentos mentais, emocionais, e aí vai pelo comportamento, pela estrutura ética, moral da pessoa. Então, as doenças físicas, como normalmente a gente concebe, a gente compreende, elas são fruto de um desequilíbrio mental, emocional, ou seja, de um distúrbio psíquico muito maior, muito mais sutil, lógico, e anterior, que precede esse adoecimento físico. E se a gente não entender dessa forma, a gente não vai conseguir sucesso no tratamento homeopático. Porque, como André Luiz deixa para a gente, os adoecimentos, eles fazem parte de uma complexidade de fatores mentais que precisam ser bem compreendidos, bem aceitos, para que a gente obtenha o resultado final. Não adianta a gente querer ir contra o que o Hahnemann classificou, porque ele estudou arduamente e por mais de 12 anos ele continuou estudando a homeopatia, tentando entender. E mais tarde os seus seguidores, seus discípulos, como Hering, desenvolveu as leis da cura. A cura se processa de cima para baixo, de dentro para fora, na ordem inversa do seu aparecimento. Então, quando a gente vai se tratar com homeopatia, a gente tratou aquela doença física que nós estamos apresentando naquele primeiro momento, junto com o seu conjunto de sintomas mentais e emocionais. Logo em seguida vai aparecer que a gente teve 5 anos atrás, há 10 anos atrás, no início da nossa vida, é assim sucessivamente até que se apaguem, se extinguem todas elas. Mas podem ficar tranquilos, elas vêm de uma forma moderada, não vêm de uma forma muito intensa. Portanto, os adoecimentos são perfeitamente tratados e
esse psiquismo vai se recuperando, a pessoa vai se tornando uma pessoa muito mais calma, muito mais estável, exceto quando ela está linkada com um grupo de espíritos muito rebeldes e essa pessoa não se predispõe a se modificar, não faz nada para se modificar, aí vem os adoecimentos mais complexos, vem outros adoecimentos, porque a pessoa não está fazendo a parte dela. Porque nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ver onde nós temos que melhorar. É a prática do Evangelho na nossa vida. Ninguém vai fazer estalar o dedo e ficou tudo curado de um dia para o outro. Nós temos que passar por momentos de transformação, de melhoria, de modificações. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Isso aí é outro aspecto importante. Os nossos órgãos estão subordinados à ascendência moral que nós temos. Aquele padrão de vida que nós estabelecemos no nosso dia a dia, ele vai ter as devidas conotações, as devidas influências na função dos nossos órgãos, no funcionamento dos nossos órgãos. Aí você fala assim, mas determinadas pessoas estão com adoecimento todo no mental. Aí todo aquele comportamento que elas têm, todas aquelas atitudes, o adoecimento fica no mental, o mental segura por um tempo. No dia que ele vai para o físico, ele vai para arrebentar mesmo, para fazer o ajuste final na pessoa. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Então, se a gente fica preocupado demais com a doença, de uma forma negativa, ela se amplia, ela se modifica, ela toma outra conotação, toma outra agitação e assume um outro padrão, mais complexo. Agora, se a gente tiver uma grande emoção dentro de um estado normal de saúde, ela pode também levar ao aniquilamento do corpo. A gente tem visto pessoas que recebem determinadas notícias e, naquele momento, elas têm lá um problema mais sério de saúde ou, às vezes, ficam curadas. Nos campos de futebol, decisões de campeonato, teve uma decisão da Copa Libertadores que morreram 11 pessoas no estádio. Uma coisa absurda, mas morre. Eu no estádio, ou assistindo o jogo em geral, morreram 11 pessoas com a emoção do time dele sendo campeão. Então, não avaliando a questão de fanatismo, entrando nesses detalhes, a pessoa já tinha uma predisposição, já estava enfraquecida, e aquele pico de emoção ali de ver o time sendo campeão, ele acaba desencarnando, o coração não aguenta, como diz as pessoas no popular, explode o coração. Portanto, a gente tem que estar sempre atento a esses níveis de adoecimento e as consequências das nossas ações mentais e emocionais nos adoecimentos em geral. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Então o André Luiz está mostrando para a gente que, se aqui no mundo físico, esses efeitos da mente sobre a estrutura física, sobre os órgãos, pode ser muito intenso, no mundo espiritual onde eles trabalham, chega-se lá muitos espíritos totalmente desequilibrados e com as mais variados desequilíbrios. Então lá, assim como aqui, lá muito pior, porque o espírito lá está sem a proteção do escudo do corpo. O corpo é como se fosse um escudo para o espírito, ele serve de anteparo para uma reeducação do espírito, para ele reaprender a viver. Quando ele chega no mundo dos espíritos, pensou, aconteceu. Aí os danos devidos a esses desequilíbrios se tornam mais intensos, se tornam maiores. O que nós temos que procurar fazer é estabelecer uma ação de como agir, de como fazer para edificar o amor em nossos corações, edificar a paz, a fraternidade e procurarmos agir com mais equilíbrio em todas as situações. Se a gente ainda age com agressividade, com arrogância, com ódio, vai trazer consequências para o nosso organismo, vai trazer consequências para a nossa vida no dia a dia. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá a sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos a providências espirituais, onde o amor cristão
apresente o maior papel. Então, todos nós temos que procurar entender o seguinte: para nós nos melhorarmos, para recuperarmos a nossa saúde, precisamos adquirir um melhor equilíbrio mental, um melhor equilíbrio emocional, tendo reações psicológicas mais inteligentes, mais sábias, diante dos fatos que vêm contra aquilo que a gente normalmente se predispõe, ou que a gente espera fazer, que a gente quer fazer. Então, diante de todos os fatos que acontecem no nosso dia a dia, nós temos que ter sempre o cuidado de mantermos o equilíbrio. Porque muito mais importante é evangelizar nossas reações, evangelizar nossos sentimentos, do que tomarmos atitudes estrambelhadas, atitudes agressivas, que a agressão vem principalmente contra nós mesmos. Nós precisamos aprender a viver melhor, nós precisamos aprender a agir de uma forma mais condizente com a realidade que a vida nos traz. Então, diante das adversidades, nós temos que ter a serenidade, o equilíbrio de aplicar as máximas cristãs e procurarmos assim termos melhor, com isso nós vamos ter melhor saúde, vamos procurar ter melhor equilíbrio, e equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio nas ações vai nos trazer então mais saúde, vai agir para o processo de autocura, que é aquilo que a doutrina espírita tenta nos mostrar, que é aquilo que a vida está aí nos mostrando em todo momento. E quando se fala em adoecimentos, normalmente as pessoas colocam a sua opinião da seguinte forma: fiquei doente devido a uma invasão microbiana, deficiência nas defesas celulares, zonas de predisposição enfermiça, nossas forças mentais geram rupturas, o bem constante gera o bem constante. Então todas essas frases são muito importantes para a gente procurar entender. E quando a gente estuda a homeopatia, as invasões microbianas perdem o sentido, a gente não tem tanta preocupação com elas, porque o nosso organismo, com o tratamento correto, ele vai se tornar imune às intoxicações microbianas. O problema são as intoxicações, quanto às invasões microbianas. Agora, o problema são as intoxicações químicas. Essas a gente tem que ter mais cuidado, embora na homeopatia tenhamos recursos para superá-las, mas elas nos atingem de uma forma que a gente se preocupa. Então, as deficiências celulares, nas defesas celulares, elas se dão devido a uma mente em desequilíbrio. Se a nossa mente estiver bem equilibrada, então nós vamos ter as defesas celulares funcionando da melhor forma possível. As zonas de predisposição enfermiça, idem. De acordo com as nossas posições mentais, emocionais, de acordo com as nossas disposições, aí vem o problema, vem o transtorno, vem a complicação. Nossas forças mentais geram rupturas, óbvio, acabamos de explicar, e vamos estudar daqui a pouco, em outras palestras que já estarão postadas, sobre as lavas psíquicas, já falamos, tem também sobre o bióforo, que é a célula, que ela é meio física, meio psíquica, e faz a ligação entre o perispírito e o corpo físico, faz a interface entre os dois, e tem também os vírus emocionais, que ajudam a desenvolver essas invasões, ou proporcionar essas invasões microbianas. O bem constante gera o bem constante, e sempre que a gente entra em choque de consciência, começa a se estabelecer um padrão de adoecimento que vai levar a doenças mais complexas, como nós temos já postado aí um estudo que chama Amparo Fraternal, que o André Luiz descreve a gênese das doenças autoimunes, onde a gente deduziu que ele estava falando sobre a AIDS, isso na década de 40. Então, 40 anos antes da AIDS surgir, no mundo espiritual já sabiam que ela ia se estabelecer devido aos conflitos de consciência das pessoas. Logicamente que a gente sabe que existe aí vírus, que existe outras formas de contágio, mas antes tem uma consciência que cria um campo propício a desenvolver esses adoecimentos maiores. A medicina do futuro terá de ser diferente, terá de ver o homem espírito e sua conduta. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente relata bem,
faz todo um estudo sobre essa situação da conduta do homem para desenvolvimento dos adoecimentos, como que eles se desenvolvem, como que a gente tem que fazer para tratar. É bem filosófico, mas explica a teoria homeopática do ponto de vista espírita, mostrando para a gente que a medicina do futuro, ou a terapia do futuro, né, terá que ver, é melhor falar até para terapia que abrange outros campos da ciência da saúde, fora daquela que a gente está acostumado a raciocinar. Então a terapia do futuro terá que ser diferente, terá que ver o homem como um espírito eterno e a sua conduta aqui na vida. Entendemos que o nosso perispírito, os corpos sutis, né, os nossos perispíritos são aquele conjunto de corpos sutis muito bem estudado e classificados por Bárbara Embaena no livro Mãos de Luz. Eles são como um CD-ROM. Hoje nós temos o HD, na época que a gente escreveu o livro, a gente tinha só os CDs, DVDs, né? Então, já temos os HDs de 2 teras, daqui a pouco tem um de 20 e assim sucessivamente, que não tem nem como a gente imaginar tantas informações que cabem ali. Então, nossa estrutura psíquica grava tudo de nossas existências. Isto é, das existências físicas, no mundo físico, nesta encarnação e outras encarnações, e também das nossas existências no mundo espiritual. É importante nós entendermos que, por mais que tenhamos errado aqui em encarnações passadas, no mundo espiritual nós passamos por vários estágios de tratamento, de sofrimento e de reaperfeiçoamento para podermos ter hoje, na atual encarnação, uma condição de estarmos melhores e de estarmos em condições de servir ao nosso próximo. Portanto, é uma condição necessária à nossa evolução espiritual, o trabalho pela evolução do espírito, o trabalho pela reeducação de nossas almas para que a gente esteja realmente mais predispostos ao bem, mais predispostos a fazermos o melhor. E se falando de doenças espirituais, André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos fala das larvas psíquicas geradas a partir de paixões em desequilíbrio. Joana de Anjos, no livro Plenitude, nos fala dos vírus emocionais gerados a partir das agressões e autoagressões fisiopsíquicas. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos fala dos bióforos, que fazem o interface entre o corpo físico e os corpos sutis. Ambos esses tópicos temos estudos aí no YouTube, é só você buscar larvas psíquicas, vírus emocionais e bióforos, que vai estar aí à sua disposição para você assistir e, logicamente, pode trazer também a sua opinião para nós. O estudo está no capítulo 12, Preparação de Experiências, do livro Missionários da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz.